O aplicativo Bíblia na Palavra foi lançado. Leitura da Bíblia. Trivia bíblica de múltipla escolha com dicas e explicações. Memória bíblica. Até mesmo devoção familiar à Vru tá cheia de graça. Você pode instalá-lo clicando no link do perfil do canal. Qual foi o novo nome que Jacó recebeu depois de lutar com Deus no Val de Jaboque? Israel. Em Lucas, qual foi a punição que Zacarias recebeu por duvidar da mensagem do anjo? Ficou mudo. O que Paulo confessou ser, ainda menor do que o menor de todos os santos? Ainda menor. Que nome Deus disse a Moisés que era o seu? Eu sou o que sou. Quando Jesus disse aos discípulos que fossem o sal da terra e a luz do mundo, o que ele disse que deveriam fazer brilhar diante das pessoas? Boas obras. Segundo a Bíblia, quem foi a principal pessoa que o levou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor? Sua esposa Jezabel. Em que o jovem Davi confiou, em vez de espada e lança, quando saiu para lutar contra o gigante Golias? No nome do Senhor dos Exércitos. O que Paulo ensinou que os crentes devem seguir para viver de modo a produzir o fruto do Espírito Santo? O Espírito Santo. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, a quem edifica quem profetiza. A Igreja. Quando Abraão recebeu o chamado de Deus e partiu, ele não sabia para onde ia, mas foi guiado por que ao obedecer. Fé. Que fruto digno de arrependimento João Batista chamou os arrependidos a produzir? Fruto. Segundo Mateus, quem foram as primeiras pessoas a ir ao túmulo de Jesus? Maria Madalena e a outra Maria. O que simboliza a visão do vale cheio de ossos secos que Ezequiel viu? A restauração de Israel. Em que foram escritos os 10 mandamentos que Deus deu ao fazer aliança com Israel? Tábuas de pedra. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Porque ela não dava fruto. Em Mateus 12, por que os fariseus criticaram os discípulos de Jesus? Porque eles colhiam e comiam espigas de trigo no sábado. O que 1 Coríntios 13 enfatiza mais? Amor. Na parábola do semeador, que tipo de pessoa Jesus disse que a semente lançada em boa terra representa? A pessoa que ouve a palavra, a entende e produz fruto. Quando Samuel ouviu a voz de Deus, de quem ele pensou, a princípio, que vinha o chamado? Eli. Segundo Paulo, por meio de que uma pessoa é justificada, e não pelas obras da lei? A fé em Jesus Cristo. Por meio da parábola do oleiro, a que Jeremias comparou a relação entre Deus e o ser humano. O oleiro e o barro.
Quem foi o sumo sacerdote que protegeu o jovem Joás e o fez subir ao trono em meio à tirania de Atalha? Jeoiada. A quem Pedro exorta os fiéis a entregar todas as suas preocupações? Deus. Pelo que o profeta Abacuque confessou que se alegraria, mesmo que não houvesse colheitas nem gado. Por causa do Senhor, Deus da minha salvação. Qual é o nome da montanha onde Abraão estava prestes a oferecer Isaque em holocausto? Monte Moria. Segundo a primeira carta de Pedro, como ele chama os crentes e como descreve a vida nesta terra? Peregrino. O que Paulo disse que não pode ser comparado aos sofrimentos presentes dos crentes que estavam em meio à aflição. A glória que há de ser revelada. O que a tristeza segundo Deus produz? Arrependimento para a salvação. Segundo Romanos, por que uma pessoa é declarada justa diante de Deus? A fé. Quantas vezes por dia Daniel orava, mesmo sabendo que, se orasse a outro Deus, seria lançado na cova dos leões? Três vezes. O que Jesus disse que a pessoa que quer segui-lo deve carregar todos os dias? Sua própria cruz. Quem é o apóstolo dos gentios? Paulo. O que Jesus pediu a Deus em favor das pessoas que o crucificavam? Que seus pecados fossem perdoados. Segundo Paulo, até que tipo de morte Jesus Cristo se humilhou e foi obediente? A morte de cruz. A quem o trono passou depois da morte de Salomão? Roboão. Qual foi uma das boas ações que Manassés fez depois de se arrepender? Removeu os deuses estrangeiros e os ídolos, e restaurou o altar do Senhor. Que exemplo de vida Jesus deu ao lavar os pés dos seus discípulos? Serviço e humildade. Em 1 João, o que se declara que Deus é? Amor. Quem Saulo encontrou a caminho de Damasco? Jesus. Quando o povo de Israel atravessava o deserto, com o que o Senhor os guiou durante o dia e durante a noite, respectivamente? Uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Obrigado por ficar até o fim. Conte-nos suas opiniões e aprendizados bíblicos nos comentários. Assine e deixe seu like para mais quizzes.